Nós temos falado há 2 quintas-feiras sobre a vontade de Deus, como fazer a vontade de Deus. Hoje, o tema segue a sequência, só que com um novo título: Como não fazer a vontade de Deus. Amém? E como não fazer a vontade de Deus? Nós vamos ver isso através de um profeta que tentou não fazer a vontade de Deus. Será que ele conseguiu? Vamos ver. Jonas capítulo 1. Diz assim o texto da soberana palavra do Senhor. Acharam aí? Ah, está aqui. Está ali projetado, mas eu vou acompanhar aqui, tá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um chamava ou clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Se for possível acender esse refletor aqui, eu posso enxergar melhor. Obrigado. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançou sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lá já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós te suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Vamos orar. Coloque o seu pedido diante de Deus, a sua necessidade, sua petição, o seu problema, e vamos confiar que Deus está pronto para nos ouvir. Amém? Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta noite como igreja tua, Senhor, no propósito de estarmos nesta comunhão
e ouvirmos a tua palavra. Já temos te exaltado através dos cânticos, dos louvores, e a tua palavra já tem falado conosco também. Agora, Senhor, dá-nos a direção, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua proteção, abençoa cada um dos que aqui estão, daqueles que estão acompanhando via online, os que vão acompanhar essa mensagem ainda, e abençoa a cada um dos lares e a cada uma das famílias, ó Pai. Deus, que a tua vontade seja feita na nossa vida, que venhamos a buscar a fazer a tua vontade em toda e qualquer circunstância, porque sabemos que só assim estamos em paz, estamos protegidos, estamos seguros. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nas 2 semanas anteriores, nós vimos que existe vantagens de nós estarmos na vontade de Deus. Uma delas é a proteção, temos a segurança, desfrutamos da paz, quando nós estamos na vontade de Deus. Agora, grande pergunta, e quando nós não estamos na vontade de Deus? E quando nós fugimos da vontade de Deus? Esse tema traz várias perguntas. A primeira dessas perguntas é: será que é possível nós não fazermos a vontade de Deus? Se Ele é soberano, Ele tem uma vontade soberana, correto? É possível nós não fazermos a vontade dEle? Como é que fica a questão da soberania de Deus e do livre-arbítrio humano? São essas perguntas que a história de Jonas nos traz. A primeira imagem que nós vemos de Jonas, quando nós lemos a história dele, quando nós nos lembramos do personagem, é de um profeta desobediente, fujão, amuado, não queria fazer a vontade de Deus, e nós descemos a lenha no profeta, não é mesmo? Mas, não querendo ser advogado de Jonas, Jonas tinha lá os seus motivos para desobedecer àquela ordem do Senhor, apesar que nenhum motivo justifica a nossa desobediência a Deus. Mas quando nós paramos para pensar que a Assíria era o grande império da época, o império mundial, a Assíria governada pelo Tiglat-Pileser, um imperador que era cruel. O imperador da Síria era o sinônimo de crueldade. Era muito comum os assírios aprisionarem os seus prisioneiros de guerra, violentarem as mulheres, empalavam esses prisioneiros, sabe o que é o empalamento, né? Fincava-se o prisioneiro de guerra numa estaca, ou pelo queixo, ou então sentado em cima dessas estacas pontiagudas. Não é bom nem a gente imaginar, porque é muita dor. Então, eles eram cruéis. Eles não só conquistavam outros povos, como eles impunham a sua crueldade e violência a esses povos. E a cidade de Nínive era a capital desse império assírio. Uma cidade que tinha mais ou menos, pensa em 33, muros com 33 metros de altura. Era uma cidade ultra fortificada. Muros com 33 metros de altura. Quase um equivalente a um prédio de 30 andares, ou 10 andares, melhor dizendo, 10 andares, 33 metros de altura. Em torno de todas essas muralhas aí, que tinha mais ou menos 100 quilômetros de distância, 100 quilômetros de muralhas, haviam guaritas de sentinelas a cada 1.500, ou cerca de 1.500 guaritas de sentinelas em torno de toda esta muralha. É uma cidade muito fortificada. Era um império poderosíssimo.
Eles tinham 664 hectares de terra, e ali em Nínive viviam 600 mil habitantes. Alguém pode perguntar, mas não era 120 mil, pastor? No final do capítulo do livro de Jonas fala em 120 mil. 120 mil eram somente as crianças. Porque ali fala, Jonas, seria justo destruir Nínive, onde vivem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, a partir de que idade uma criança sabe discernir a mão esquerda da mão direita? 5 anos? 6 anos? Não sei. Mas eu só sei que haviam cerca de 120 mil crianças que ainda não sabiam qual era a mão direita e qual era a mão esquerda, e um total de 600 mil habitantes. Era uma cidade grande. E o desejo de Jonas era que eles se dessem mal. Jonas sabia que se ele fosse lá e proclamasse a mensagem profética de Deus, eles se arrependeriam. E aí Deus iria deixar de destruí-los. E não era vontade de Jonas que Deus deixasse de destruir aquela cidade. Jonas queria ver realmente o circo pegar fogo, aquela cidade ser destruída. Porque eles eram cruéis, violentos, o inimigo principal de Israel. Será que nós também não teríamos essa tendência de querermos fugir da vontade de Deus numa situação dessa? Havia outros profetas em Israel no tempo de Jonas. Amós, por exemplo, era um contemporâneo dele. Deus poderia mandar outro profeta no lugar de Jonas. E por que ele escolhe Jonas? Será que Deus tem uma missão específica para cada um de nós? Será que outra pessoa não poderá realizar essa missão no nosso lugar? Será que tem que ser nós? Por que Deus fez questão de ir atrás de Jonas, trazer Jonas de volta ao centro da vontade dele, para que Jonas cumprisse aquela vontade? Deus não poderia mandar outro profeta? Não poderia mandar o Amós ou outro qualquer? Já pararam para fazer essas perguntas? Quando nós lemos e meditamos ou pensamos na história de Jonas, são várias perguntas. Mas uma delas, com certeza, a que fica martelando na mente da gente. Se Deus é soberano, se nós temos o livre-arbítrio, é possível fugir da vontade de Deus? Vamos ver. Primeira coisa que a gente quer destacar nesse texto aqui, nesse capítulo 1, é que quando nós queremos fugir da vontade de Deus, sempre aparecerão os meios. O inimigo sempre vai colocar diante de nós meios para que nós fujamos da vontade de Deus. Deus preparou um grande navio para Jonas. Deus preparou para ele, proveu para ele o dinheiro da passagem. Não devia ser barato uma passagem naquele tempo, ainda mais para o lugar mais distante, mais longínquo, habitado do planeta naqueles dias, que era Tarsis, que hoje se localiza na Espanha, cerca de 4.000 quilômetros da onde Jonas estava até Tarsis. 4.000 quilômetros dá para você ir lá do ponto norte do país até o sul. Não deve sair barato uma viagem dessa. Se hoje já sai caro uma viagem com os meios de locomoção moderno, imagina aqueles dias. Uma viagem de navio de 4.000 quilômetros. Então, quando nós queremos fugir da vontade de Deus, sempre haverá os meios. O inimigo vai preparar as condições. Os recursos vão chegar na nossa mão. E nós veremos tanta facilidade, que nós até chegamos a pensar, eu acho que é a vontade de Deus. Mas seria incoerente dizer que é a vontade de Deus que Jonas fugisse da vontade de Deus. Mas é que as circunstâncias se apresentam tão fáceis, que é muito fácil nós nos desviarmos da rota
que Deus tem para nós. E a segunda coisa interessante notar aí, ainda no versículo 3, Jonas pagou a passagem, embarcou para Tarsis. Segundo ponto que eu quero destacar é que quando nós fugimos da vontade de Deus, nós pagamos o preço. Podemos fugir da vontade de Deus? Sim, mas pagamos o preço. Jonas teve que pagar o preço da passagem. E versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Lembra que eu falava nas 2 semanas anteriores que na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, nós temos proteção, temos paz, temos segurança. E o contrário também é verdade, que fora da vontade de Deus, inevitavelmente virão tempestades, tormentas. Mas pastor, na vontade de Deus também não vem tempestades, vem tormentas? Sim. Mesmo quando nós estamos na vontade de Deus, as tormentas da vida vêm, as tempestades da vida vêm. Só que tem uma diferença. Na vontade de Deus nós temos paz em meio às tormentas, proteção, segurança em meio às tormentas e tempestades. E fora da vontade de Deus, não temos paz, não temos proteção, não temos segurança. Essa é a diferença. As tormentas e tempestades da vida vêm em qualquer circunstância, dentro da vontade de Deus, fora da vontade de Deus. Mas a diferença é que nós temos paz, proteção e segurança na vontade de Deus. Versículo 6 diz que Jonas havia descido até o porão e estava dormindo. Olha, a terceira coisa que nós destacamos aí é que quando nós fugimos da vontade de Deus, nós descemos. Mas não é bom descer, pastor? Para nós subirmos, nós não temos que descer. Nós temos que descer nos humilhando aos pés do Senhor. Não descer num gráfico descendente, numa escala descendente, para o abismo. Jonas estava descendo ao abismo. Primeiro, desceu para o porto. Segundo, desceu para dentro do navio. De dentro do navio ainda desceu para o porão. Ele ainda ia descer mais. Ele ainda ia descer até o fundo do mar. E do fundo do mar ele ainda ia descer para dentro da goela e dentro do ventre do grande peixe. A vida daquela pessoa que sai da vontade de Deus, que foge da vontade de Deus, ela é um gráfico descendente contínuo. Sempre descendo, sempre afundando, sempre indo para o abismo. E até que a pessoa tome consciência de que ela está fora da vontade de Deus e para ela retomar o caminho para cima, a solução é obedecer. Enquanto ela não tiver essa consciência, ela vai continuar descendo. E uma quarta lição ainda que nós podemos destacar é que aquela pessoa que está fora da vontade de Deus ainda vai atrapalhar os que estão ao redor dela. E se outras pessoas tentarem ajudar, acabam se lascando também. Porque ali é Deus tratando com a pessoa. Não adianta você querer ajudar uma pessoa que está fora da vontade de Deus, que se rebela contra a vontade de Deus, que não quer ouvir a voz do Senhor. Não adianta. Você vai ser prejudicado também. Os marinheiros tentaram até poupar a vida do profeta. Mas aí eles viram que se eles poupassem aquela vida, que era o culpado, o causador de toda aquela tormenta, iriam morrer todos. Então eles tinham que deixar Jonas aprender a lição. E quando então eles percebem que o problema era Jonas, e lançam Jonas na profundeza do mar, aí aquieta-se toda a tormenta, faz-se bonança. Agora, Jonas estava no fundo do mar, e assim que ele é lançado, imediatamente,
já aparece um grande peixe, com a boca bem aberta, para tragar o profeta. E agora? Jonas não tinha escapatória, estava preso, estava sem saída. Se a gente pensar bem, Jonas desceu o máximo que ele poderia descer, até a profundeza do mar. O fundo do mar é o ponto mais baixo da terra, né? E Jonas desceu até lá, no fundo do mar. Tudo isso porque ele não quis fazer a vontade de Deus. Agora, queridos, a pergunta é que não quer se calar. Mas Deus não é soberano? Tem como não fazer a vontade dele? Ou Deus não dá o livre-arbítrio para o homem? Por que ele não deixou Jonas fugir? Dá para conciliar as duas coisas. Primeiro, eu tanto acredito na soberania de Deus, como também acredito no livre-arbítrio. Não é uma incoerência acreditar tanto na soberania de Deus como no livre-arbítrio? É que nós não podemos padronizar o agir de Deus. Em algumas circunstâncias da nossa vida, Deus vai agir através da vontade soberana dele. Outras vezes ele vai agir através da vontade permissiva dele. Não era da vontade de Deus que eu viesse morar aqui, mas Deus permitiu. Dentro do meu livre-arbítrio. Ou não era da vontade de Deus que eu fosse trabalhar naquele lugar, mas Deus permitiu. Dentro do livre-arbítrio que ele concede ao homem. Só que, como eu falei, eu vou arcar com as consequências da minha escolha. Se essa minha escolha não afetar o plano principal que Deus tem na minha vida, eu vou pagar pelas escolhas que eu faço. Agora, tem uma coisa, quando Deus tem um plano principal na nossa vida, uma vontade soberana, Ele vai realizar essa vontade soberana, custe o que custar. Algumas vezes Ele vai dar corda, como o peixe está fisgado, mas o pescador vai dando linha, até que o peixe se canse de tanto se bater, e aí o pescador tranquilamente puxa o peixe para junto dele. Algumas vezes, no intuito de realizar a sua soberana vontade na nossa vida, Deus até vai permitir que nós demos alguns passos contrários. Ele vai dando corda, vai dando linha. Mas aí quando nós cansamos de nos debater, cansamos de lutar, e vemos que realmente não convém, e vemos que realmente aquele caminho que nós escolhemos não era o melhor, Deus vai nos trazer novamente para o centro da vontade dele. E foi o que aconteceu com Jonas. A partir do capítulo 2, nós lemos: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Olha, não importa a situação que nós estejamos, não importa se estejamos perto ou longe de Deus, Ele sempre ouvirá a nossa oração. Como disse o salmista no Salmo 139, se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu descer até a mais extrema profundidade da terra, tu ali também está. Se eu tomar a extremidade da alva, até ali o teu braço me alcança. Se eu passar para outra extremidade, também até ali a tua mão me alcançará. Para onde fugirei eu da tua face, ó Senhor? Para onde me esconderei de ti? Onde você estiver, onde estejamos, Deus ouvirá a nossa oração, quando nós reconhecermos o nosso erro e nos voltarmos para Ele arrependidos, como voltou Jonas. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Olha só que lindo. Até lá,
na maior profundidade da terra, dentro do ventre do grande peixe, Deus ouviu a oração de Jonas. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Olha que agonia do profeta. E aí nós paramos para pensar, será que vale a pena fugir da vontade de Deus? Será que vale a pena não obedecer a Deus? Passar por tudo isso que ele passou? Imagine a agonia. Pastor, essa história é verídica? É. É possível isso? É. E para provar que a Bíblia é verdadeira, na década de 80, um marinheiro próximo das Ilhas Malvinas foi engolido, litoral da Argentina, foi engolido por um cachalote. É um peixe parecido com uma baleia, muito grande. E ele ainda conseguiu ser resgatado com vida, depois de algum tempo, dentro daquele peixe. Então, é possível. É possível. É possível. Se era baleia, não sei, mas era um grande peixe. A Bíblia não fala que era baleia, fala que é um grande peixe. Então, existem peixes tão enormes como uma grande baleia. Agora, você já viu uma baleia mesmo como é grande? É possível uma pessoa ficar dentro do ventre de um grande peixe, como uma baleia. E é possível sair vivo, como ele saiu. E como Deus é soberano, até sobre os animais, sobre os peixes, sobre os mamíferos, sobre os seres aquáticos, Deus direcionou aquele peixe para que vomitasse Jonas, o intragável, na praia onde ele deveria ser jogado. E mesmo assim ele ia ter que caminhar uma boa caminhada para chegar até Nínive. Mas foi o meio de locomoção que Deus preparou para ele, para trazê-lo de volta para os caminhos do Senhor, para a vontade do Senhor. E aí ele continua falando da sua agonia, da sua tormenta. Eu disse, fui expulso da tua presença. Mas não foi ele que foi expulso, ele próprio que se excluiu. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olha, esse é o segredo. Olhar novamente para ele. Voltarmos para o ponto onde caímos. Voltarmos para onde nós saímos. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, a vida pertence ao Senhor. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. É Ele que faz nos levantarmos da sepultura, onde não existe mais esperança. Você acha que não existe mais esperança para você? Para Deus não tem impossível. Ele pode trazer a vida de volta. Até onde parece que não existe mais solução, onde não existe mais jeito. E aí, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A vida já estava se apagando, mas ele se lembrou do Senhor, se lembrou de clamar, pedir ajuda a Deus, o único que poderia socorrê-lo naquela hora. A minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Muito bem. Agora Jonas estava disposto
a fazer a vontade de Deus. Nem sei como é que ele pregou aquela mensagem. Mas diz que ele obedeceu a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 3, foi para Nínive, era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Aí Jonas entrou na cidade, devia andar bem rápido, né? Uma cidade de 100, era 100 quilômetros de diâmetro, 100 quilômetros de diâmetro. 3 dias, 30 quilômetros por dia. Com certeza Jonas andava bem rápido, né? Rápido. E só falando, olha, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Imagine, o profeta andando rápido pela cidade. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Jonas deveria ser um profeta com boa credibilidade. Deveria ser já conhecido. Que quando ele falava, as pessoas acreditavam que realmente iria acontecer. Tanto é que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram sacos de pano. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Olha só, interessante. Era uma cidade má. Homens corruptos, malvados ao extremo, extremamente violentos. E mesmo assim tiveram temor do Senhor. Mesmo assim tiveram temor do Senhor. Ao ponto de tomarem aquela decisão de se arrependerem. Com jejuns, orações, clamor, pano de saco, e assentarem-se sobre cinzas. A cidade de Nínive é um exemplo aí. Ah, se toda cidade má, se toda cidade rebelde contra Deus tomasse essa decisão de arrependimento, né? Nínive tomou. E Deus decidiu não mais destruir aquela cidade. Era para Jonas estar feliz, né? Olha, preguei uma mensagem, 600.000 pessoas se arrependeram. Conversão total, 100%. Avivamento, abandono do pecado. Mas será que Jonas ficou feliz? Não. Ele ficou triste. Porque ele esperava que a cidade fosse destruída. Aí quando ele viu que realmente Deus se arrependeu de fazer o mal, ou Deus mudou de ideia, Jonas ficou frustrado. É o único profeta ou pregador em toda a história humana que não ficou contente com o resultado positivo, 100% positivo da sua pregação. E aí, mais uma lição, queridos, nós temos que aceitar a vontade do Senhor. De uma forma ou de outra, Jonas deveria ficar alegre, porque eles não seriam mais aqueles inimigos maus, haviam se convertido. E ainda sido poupados da destruição. Mas Jonas não ficou feliz. Mas Deus deu uma lição no profeta ao final para mostrar que a misericórdia e o amor de Deus está acima de tudo. Que acima da nossa maldade,
acima dos nossos pecados, acima das nossas transgressões, acima da nossa rebeldia, acima da nossa desobediência, está o amor e a misericórdia de Deus. E quando nós verdadeiramente nos arrependemos, voltamos para o Senhor, Ele é misericordioso e bondoso. Ele afasta o mal que tensionava em trazer-nos. Ele é poderoso para afastar o mal que pensava em trazer-nos. Quando nós nos arrependemos e nos achegamos a Ele. Curve sua cabeça junto comigo agora e ore ao Senhor. Se você de alguma forma tem se afastado da vontade de Deus, do caminho que Deus traçou para você, pare onde você está. Olhe, volte, se arrependa, mude o seu itinerário, mude o seu roteiro. Deus é misericordioso, pronto a perdoar. Ele só quer que você volte para o centro da vontade dEle. Voltando para o centro da vontade dEle, Ele vai realizar todo aquele plano, todo aquele propósito, todo aquele objetivo do qual você estava fugindo. E a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, será estabelecida na sua vida. Ore a Deus, peça perdão, misericórdia, por ter tentado fugir da vontade dEle, da presença dEle. Diga que você está arrependido, arrependida, que você quer estar novamente no centro da vontade dEle. Que assim Ele realize, cumpra cabalmente todo o plano dEle na tua vida. Amém?